O tema que nós vamos entender da parte do Senhor hoje é vivendo a palavra. Uma das coisas mais importantes para nós termos sucesso na vida é viver a palavra, é viver debaixo dos conselhos de Deus, é buscar a orientação do Senhor para tudo que nós precisamos fazer. Em Apocalipse, João traz uma revelação do Senhor para nós, quando ele diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Não é apenas bem-aventurado aqueles que leem e ouvem, mas eles são bem-aventurados quando eles guardam, diz João, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pai, que o Teu Espírito agora nos revele como nós devemos viver a Sua palavra. Eis-nos aqui, desprovidos de lógica, de raciocínio humano, apenas, Pai, entregues nas Tuas mãos, para que o Senhor, como oleiro, esteja hoje moldando o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. Como eu disse, uma das coisas mais importantes para nós obtermos sucesso na vida, sem dúvida nenhuma, é quando nós aplicamos a palavra do Senhor em tudo que nós fazemos. E por que isso é importante de ser dito, de ser ensinado, ou de Deus falar conosco de forma a recordarmos daquilo que Ele sempre nos tem falado? Porque nós estamos muito acostumados, amados, a tomarmos decisões de forma automática. Se você parar para pensar, você vai perceber que sempre nós tomamos uma decisão, às vezes de forma automática. Nós falamos assim: eu vou consultar minha agenda. Eu vou ver direitinho, se dá, eu te falo. Eu vou ver aí como é que é, eu vou ver, eu acho que vai dar. E a gente está sempre dando uma resposta para alguém, meio que no piloto automático, e a gente sai às vezes tomando algumas decisões. O que acontece quando eu passo a agir do meu jeito, ou às vezes eu não busco direção na palavra? É que nós não nos damos conta depois que a ausência de alguns resultados, a ausência de não recebermos às vezes algumas coisas, e algumas portas não se abrirem, nós não percebemos que é reflexo das decisões que nós tomamos fora da palavra. Isso vai passando assim, sabe, meio batido, desapercebido. Eu não estou tendo resultado aqui. Olha, sabe que eu estou tendo uns problemas nesta área da minha vida. Eu ando meio cansado, ando meio nervoso ultimamente. Sabe que eu ando assim emocionalmente esgotado? Por que essas coisas acabam acontecendo? Bispo, é a correria do dia a dia, é muita luta, né? Muito problema. Às vezes não. Às vezes nós estamos com um monte de preocupação ou um monte de problema, porque simplesmente nós estamos tomando decisões no piloto automático. Você vai lá no impulso, você faz, você vai lá porque deu na telha, você vai lá e faz. E Salomão fala em Provérbios 16, 25 assim: há caminho que parece direito ao homem, há caminho que parece que é o melhor caminho, mas ao final ele diz assim: são caminhos de morte. É importante a gente analisar esse texto aqui, porque às vezes tem coisa que nós estamos fazendo, que num primeiro olhar, parece que é direito, parece que é o melhor a fazer. Não, é isso mesmo, o caminho é esse aqui, vamos fazer isso aqui. A gente tem que tomar cuidado, amados. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes um caminho ele parece direito, mas no final ele dá em caminho de morte. Às vezes você toma uma decisão de forma precipitada, né? Porque é o mais natural, a gente vai lá e faz. Depois eu vou ver o que vai dar, eu vou lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ter resultados significativos na sua vida, você tem que parar de tomar decisões por conta própria, ou agir pelo impulso, agir pela emoção, agir, né, por conta própria. É importante a gente pensar e refletir nisso, porque talvez você esteja aqui hoje. Eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, as últimas 5 decisões que você tomou,
Você seria capaz de pensar de que forma você tomou as suas últimas decisões? Hoje. Bispo, eu tomei algumas decisões hoje. Bispo, alguém que está em casa agora, né? Você tomou algumas decisões no dia de hoje. Você seria capaz de pensar, só no dia de hoje, se as decisões que você tomou, se você parou para orar, você que está aqui, para você pensar, as decisões que você tomou só no dia de hoje, será que você em um momento parou, buscou direção em Deus, ou buscou na memória aquilo que a Bíblia fala, e você agiu em conformidade com aquilo que a palavra do Senhor traz de orientação? Por que eu estou te falando isso? Porque se você toma decisão, às vezes de maneira precipitada, por conta própria, eu gostaria que você me respondesse, quais os resultados que você tem obtido? Porque se você vem tomando aí, né, decisão por conta própria, você vem agindo por conta própria, eu queria que você me falasse de verdade, quais são os resultados que você está tendo? Porque é importante a gente meditar, para nós não nos voltarmos depois contra o Senhor, e falarmos assim, minha vida está difícil, parece que Deus não está abrindo porta, parece que as coisas não acontecem. Olha, se você agir fora da orientação de Deus, né, como que você vai poder pedir a Deus que abençoe aquilo? Como você vai pedir para Deus, para que Deus possa trazer honra naquilo, né? Entenda isso pelo Espírito Santo de Deus, por favor. Se você age fora da direção do Senhor, você age fora dos princípios que Deus tem te orientado, como que você vai reivindicar diante de Deus a bênção sobre algo que você não está agindo debaixo da direção e do discernimento espiritual da orientação bíblica? Então, bispo, o que o irmão está dizendo é que quando eu estou agindo dentro da direção de Deus, eu recebo honra, e quando eu não ajo dentro da direção de Deus, eu sou desonrado? Não, eu não estou dizendo isso. Quem diz isso é a Bíblia. Eu estou apenas ratificando o que a Bíblia diz, porque lá em Tiago 1,25, diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então é importante você ter a consciência de que ao praticarmos a palavra, teremos sucesso nas nossas decisões. Diga, quando eu pratico a palavra, eu tenho sucesso. Então, não faça aquilo que te é conveniente. Não faça aquilo que você tem que fazer por força de uma pressão, por força das circunstâncias. Por quê? Porque quando eu estou agindo debaixo da direção de Deus, diz a palavra que eu vou ser bem-aventurado no que eu realizar. Então, o que é isso? Bispo, qual é o nome disso? É sabedoria, diga sabedoria. Você sabe que Salomão, ele pediu algo para Deus que seria um pouco inusitado. Vamos lá, vamos fazer uma sabatina. Eu fico imaginando, se Deus envia um anjo no dia de hoje, me pergunta assim, Ricardinho, meu filho, me peça o que você quiser que eu te dou. Eu fico pensando o que eu ia pedir. O que você pediria? O que você pediria, pastor Rogério? Uma daquela 1250. O quê? O Santos não cair. Aí é muito milagre, pastor. O que você pediria, meu filho? Deixa eu ver. O casamento pago, mas isso aqui já está, meu filho. Peça outra coisa. Deixa eu ver aqui. O que você pediria, Andrés? A gente quando pensa, não se constranja não. Eu fico imaginando que se um anjo tivesse aparecido hoje, você pediria o que, Isabel? Deixa eu ver. Também não sabe? Está na dúvida. Eu hoje, se um anjo me aparecesse hoje à tarde e me fizesse essa pergunta, eu não sei não, talvez eu ia dar uma viajadinha,
Ou ia pedir uns 200 anos a mais de vida com saúde, ou para eu não envelhecer, para ficar com essas ruguinhas que eu estou, que só botox que resolve, eu não sei o que eu pediria. Não sei. Mas Salomão pediu sabedoria. E quando Salomão pede sabedoria, junto com a sabedoria vem tudo o que ele precisa. Por que vem tudo o que ele precisa? Porque com sabedoria a gente resolve tudo, sabia? Você tem um problema, mas com sabedoria você vai lá e sabe resolver aquele problema. Você tem um projeto, quando você tem sabedoria, você vai lá e com a sabedoria que Deus te dá, você consegue alcançar o seu objetivo. Então ele classifica, algo assim que parecia ser de segundo plano, Salomão coloca em primeiro plano e ele deu a tacada certa, Salomão pegou a bola da vez, Salomão fez o que talvez a maioria de nós, se tivéssemos tido esta oportunidade, não teríamos pedido. De verdade, eu acho que se eu estivesse no lugar de Salomão e o Senhor me perguntasse, eu falava assim, eu quero a derrota de todos os meus inimigos, eu quero ter paz no meu reino, eu quero isso, eu ia pedir um bocado de coisa, mas eu não sei se eu ia pedir sabedoria. Mas Salomão nos abriu uma porta para nós entendermos o seguinte, se você quer pedir alguma coisa para Deus, peça sabedoria, porque junto com a sabedoria vem riqueza, vem prosperidade, vem honra, entendeu? Vem muita bênção junto com a sabedoria. Então foi o que Salomão fez. Então Salomão pede ao Senhor sabedoria, porque ele sabia que ao aplicar os conselhos sábios, ele se tornaria um homem grande. Então, olha o que a Bíblia diz em Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria. Porque olha o que a sabedoria gera. Mediante condigno proceder às suas obras. Pelo contrário, tendes em vosso coração. Se a pessoa é o contrário da sabedoria, ela tem inveja, amargura, sentimento faccioso. Aí nem vos glorieis disso, diz a palavra. Nem mintais contra a verdade. Não adianta querer esconder, a Bíblia está falando. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Olha, se você age assim, isso não é sábio não. Pelo contrário, isto é terreno, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, confusão e toda espécie de coisa ruim, diz a palavra do Senhor, isso aí é maligno. A sabedoria, porém, lá do alto, olha como ela é. Ela é primeiramente pura, ela é pacífica, depois ela é pacífica, indulgente, ela é tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, ela é imparcial, ela não tem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, o que significa isso? Deus nos dá instruções através da palavra, que é o nosso livro de sabedoria, diga a Bíblia, é o meu manual de sabedoria. Então, através da palavra, o que a gente adquire? A gente adquire, por exemplo, conselhos de advertência. Deus nos adverte através da palavra. E essa advertência, que é uma advertência sábia, ela vai nos proteger, vai nos preservar, é para nos abençoar, é para nos honrar. Então, essa sabedoria, quando nós recebemos a instrução, é para nós termos um bom testemunho, para nós termos uma boa reputação, É uma orientação para você mudar um caminho, mudar uma direção. A palavra do Senhor, ela traz diversas instruções e nos torna o quê? Sábios, porque muda a nossa conduta, muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de agir, te dá ousadia, te dá coragem e etc, etc, etc. Então, o que nós precisamos entender? Que quando eu estou agindo em conformidade com a palavra, eu desenvolvo este hábito, muitas portas se abrem. Por isso que eu perguntei, se você hoje analisasse, só no dia de hoje, as suas últimas decisões que você tomou hoje, foi debaixo de oração? Ou foi por impulso, conveniência? Talvez, amados, de verdade, com carinho aqui vou falar, não quero, pelo amor de Deus, ofender ninguém, mas talvez a maioria tomou hoje um monte de decisão, nem orou. Simplesmente no piloto automático foi lá e fez. Qual o problema? O problema é que quando nós agimos assim, às vezes vem uma consequência. Eu quero te mostrar biblicamente como essa questão é séria. Porque às vezes vem um conselho bíblico, a gente não quer anuir o conselho bíblico. Não vou fazer isso aí não. A Bíblia manda, mas não vou fazer não, porque a Bíblia está certa, mas não está certa não, porque eu não quero. Tem gente que fala assim, perdoa, nem me fala de perdão. Nem me fala de perdão, porque olha, eu estou com uma raiva, eu estou com ódio. A pessoa, ou seja,
A pessoa diz que é crente, mas quando fala de perdão, não perdoa. A pessoa diz, eu sou crente, mas quando tem que pedir perdão, não pede perdão. A pessoa diz que é crente, mas o seu proceder não é condigno como de um cristão. A pessoa diz que é crente, mas quando fala mal do outro, tem inveja, tem sentimento faccioso, uma porção de coisas aqui, que a Bíblia falou assim, olha, esta amargura, sentimento faccioso, inveja, isto é demoníaco, diz a Bíblia em Tiago 3,13. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Quando a Bíblia manda amar, tem que amar. Quando manda perdoar, tem que perdoar. Porque se nós não buscarmos esse modo de vida, a gente pode arrumar complicação. E eu quero te mostrar isso aqui biblicamente. A mensagem de hoje é muito curta, mas ela é muito importante para você compreender e para você guardar ela no teu coração. Então eu vou te mostrar a diferença da sabedoria e da ignorância. Eu vou te mostrar a diferença da sabedoria e da falta de sabedoria. Eu vou te mostrar a diferença quando alguém age por impulso, simplesmente vai lá e fala, toma uma decisão, e não sabe que isso vai acarretar consequências sérias na vida. Então eu queria aqui te orientar de verdade. Cuidado na hora de tomar uma decisão, porque isso pode mudar o teu futuro. Pode mudar a tua vida para o resto da tua vida, pode trazer consequências terríveis. Mas também quando nós tomamos decisões de acordo com a Bíblia, isso pode mudar a nossa vida também para sempre, mas de forma positiva. Quando nós tomamos decisões de acordo com a palavra, nós podemos receber honra, sabe? Os frutos de honra nas nossas vidas. Então eu quero te mostrar isso biblicamente, como às vezes uma coisa do nada, uma bobagem que a pessoa faz, uma decisão, sabe quando a pessoa vai lá e do nada, no momento ali, falou, tomou uma decisão, só que não consultou Deus, e aí aquilo vai acarretar consequências por uma vida inteira. 1 Samuel 25:2. Deixa eu te mostrar isso aqui. Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado. Olha como esse homem era abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Este homem tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Se a gente for mais ou menos entender nos dias de hoje, era um homem que tinha uma frota com 3.000 carros de um modelo e 1.000 carros de outro modelo, só para você mais ou menos dimensionar a fortuna que esse homem tinha. Como esse homem era abastado. Versículo 3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Olha que engraçado como a Bíblia às vezes valoriza algumas coisas antes das outras. Olha quem era Abigail. E Abigail o de sua mulher. Esta era sensata. Olha como a Bíblia sempre coloca a sabedoria na frente de qualquer coisa. Sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Então, a Bíblia fala o seguinte, que havia um homem chamado Nabal, e ele estava tosqueando, ele chama homens para tosquear as 3.000 ovelhas, ele ia vender aquela lã, e 1.000 cabras. Então ele vai, e ele contrata tosqueadores, porque imagina, 3.000 ovelhas para tosquear, 1.000 cabras, ele tinha que ter muita gente trabalhando. Então ele vai lá e contrata um monte de pessoas para trabalhar para ele, e ele está ali com aquele monte aquele mar de ovelhas e cabras. Olha o versículo 4. Ouvindo Davi ouviu falar no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Olha o que Davi faz. Enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como ele está. Você chega lá, vê se ele está bem, pergunta como é que ele está. Versículo 6. Direis, aquele próspero. Olha o que Davi mandou dizer para aquele próspero, para Nabal. Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Davi manda alguém lá, numa missão de paz, numa boa, para conversar com ele, com respeito e dedicação.
7. Aí você vai dizer o seguinte: tenho ouvido que tens tosqueadores, contratou muita gente para trabalhar aqui. Os teus pastores estiveram conosco. Olha, enquanto você não tinha esse pessoal, e nós estávamos aí, meu exército, o seu pessoal que Davi está falando aqui, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Ele fala, ó, todo esse tempo que os meus soldados estiveram aí, que o meu pessoal esteve aí, eles não mexeram em uma ovelha sua. Você pode perguntar para todo mundo. Pergunta, diz o 8, pergunta aos teus moços, e eles te dirão, achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisas que tiveres à mão. Eles chegaram lá e falaram, em nome de Davi, falaram, olha, quando vocês estavam aqui, nós nunca mexemos em nada de vocês, nunca tocamos em nada, só que Davi mandou vir aqui e pedir se você pode nos arrumar uma meia dúzia de ovelha aí, ou uma ovelhinha, uma cabra, para a gente tirar um leite, para a gente poder, sabe, comer, nós estamos precisando, tem alguma coisa que você possa fazer por nós? Olha o que esse senhor fala. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. Olha o que esse senhor fala. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, para o pessoal que trabalha para mim, e daria aos homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e tendo chegado lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Esse Nabal, ele simplesmente recebe uma mensagem de paz, um pedido de ajuda, e ele trata com indelicadeza, ele simplesmente agiu por impulso, agiu, sabe, pela lógica, pela emoção, e ele malhou a resposta para Davi. Quando o pessoal chega para Davi com a resposta, Davi fala assim, 13, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um pega a sua espada, cinge a sua espada. E cada um pegou a sua espada, cingiu a sua espada. E também Davi pegou a sua. Subiram após Davi, olha só, uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Amados, quero falar uma coisa para você aqui. Quero te fazer uma pergunta, na verdade. Quantas vezes na sua vida você agiu igual a Nabal? Quantas vezes na vida alguém chegou em você com missão de paz? Às vezes alguém chega em você com um pedido de ajuda, ou alguém chega para você com um conselho, alguém chega para você enviado, por Deus, alguém chega, e você, ao invés de ir em missão de paz, age como Nabal, de forma insensata. Quantas vezes nós agimos como Nabal? Bispo, como assim agir como Nabal? Sem sabedoria. Sabe, o que Nabal não se deu conta é que aquilo que ele havia falado e da forma com que ele falou, lhe traria sérias consequências na vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Toma cuidado com as coisas que você faz. Toma cuidado com as coisas que você ouve. Toma cuidado com as coisas que você fala. Porque isso pode trazer sérias consequências na sua vida. Às vezes uma postura sua, uma decisão, uma atitude que você toma, pode ocasionar diversos problemas na sua vida. Deixa eu falar uma coisa de verdade aqui, amados. Tem aqui muitas pessoas hoje na internet, vocês que estão aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado, porque às vezes uma palavra que você fala, você pode pôr em ruína a sua família, a sua vida, o seu trabalho, o seu casamento. Às vezes uma decisão que você toma, às vezes no seu trabalho, sabe, com descaso, com ignorância, isso pode trazer, sabe, divisão, problema, pode trazer um desemprego. Às vezes uma coisa que você fala na sua casa, você pode trazer divisão
Sabe que, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu vejo pessoas que estão afastadas da igreja. Sabe por que elas foram afastadas? Porque às vezes um membro da família frequentava a igreja. A pessoa vinha para a igreja, chega em casa, fala mal da igreja. A pessoa chega da igreja, fala mal do irmão. E aí a pessoa da família um dia fala, meu Deus, eu nunca vou na igreja. Porque aquela irmã lá que a minha mulher fala que é assim. O outro lá que meu filho fala que é assim. Eu não vou na igreja nunca, Deus me livre. Eu prefiro ir para o boteco beber. E aí você empurra seu marido para a bebida. Você empurra seu marido às vezes para a droga. Para tantas coisas, para a promiscuidade. Porque é uma atitude impensada. Né? Às vezes uma mãe, ela não percebe que uma decisão que ela toma, às vezes de forma equivocada, como Nabal, ela põe a sua família a perder, põe a vida de um filho a perder, de uma filha a perder, por conta de uma atitude. Então, amados, olha, em nome de Jesus, nós temos que refletir. Não quero te pôr peso, mas pensa, quantas vezes você agiu como Nabal? Quantas vezes vem alguém em missão de paz e você distorce? Ou quantas vezes você está num momento ali que você tem que orar, pedir direção para Deus, você simplesmente vai lá e fala o que vem na telha, age pela emoção? O problema é que isso tudo tem consequência. Davi pegou 400 homens, porque Nabal pensou o seguinte, Davi está aí fugido, o que ele está achando que ele é para eu dar pão para ele? O cara está fugido, o cara está arrebentado na vida. Ele simplesmente achou que Davi estava caído. Ele poderia ter dito assim, olha, fala para Davi, assim, eu não tenho muito, leva aí 2 pãozinhos, é o que eu posso fazer por ele agora, mas depois não. Ele poderia ter, sabe, dito qualquer coisa, ele poderia ter dito não, mas até para dizer não, você tem que saber dizer não. Você tem que ter respeito. Ele simplesmente agiu pela emoção. Davi se arma de 400 homens, né? 401, porque ele foi junto, com espada, e ele vai para matar Nabal. Olha o que acontece, o desfecho da história, você conhece, mas eu quero te falar. 1 Samuel 25:14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal, que estava ali, ouviu a conversa, correu e anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Olha o que ele fala, de muro em redor de nós serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estiveram com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere ver o que lhe hás de fazer, porque já o mal está feito, porque o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor. Agora, não é só contra ele, porque quando eu expliquei aqui, quando Nabal faz aquilo, Nabal acha que o problema é meu. Não! Às vezes você toma uma decisão, você acha que foi você, implica todo mundo. Uma decisão que você toma, às vezes implica tua empresa, teu comércio, teu trabalho, tua vida financeira, tua vida emocional, tua vida sentimental, teu marido, tua esposa, teu filho, implica todo mundo. Uma decisão que você toma pode trazer consequência para toda a sua família. Você consegue entender o que eu estou te falando? Como isso aqui é importante a gente entender? Então, nosso Senhor contra toda a sua casa. E aí, olha só, agora pois considere e veja o que hás de fazer, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar, né? Ele era um homem filho de Belial, ele era um homem, Belial se fala, né, em algumas traduções, fala no hebraico, fala que ele era um homem inútil, inutilizado, era um homem arrogante, prepotente, era um homem inútil. É o que é Belial. Então Abigail tomou de toda a pressa, olha a sabedoria, a diferença da sabedoria para a insensatez. Então Abigail tomou a toda a pressa, olha o que ela pegou, olha a riqueza desse homem, para ela poder pegar isso de bate pronto, veja só, 200 pães, 2 barris de vinho, 2 odres de vinho, 5 ovelhas que já estavam mortas e preparadas, 5 medidas de trigo que já havia sido tosquiado, estava pronto para o cereal, 100 cachos de passas, ou seja, de uvas,
e 200 pastas que já estavam prontas de figo, e os pôs sobre jumentos, e disse aos moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Versículo 20. Enquanto ela cavalgando um jumento descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Olha o fatídico encontro de um sábio com alguém que está com o coração enfurecido. Olha como um coração sábio acalma o coração de alguém que quer morte, porque Davi foi para matar. Naquele momento, a razão de Davi era de matar. Davi estava com o coração já determinado a fazer o mal contra a casa de Nabal. Olha quando a sabedoria encontra com a insensatez, porque naquele momento, Davi estava tomado da insensatez, do ódio, da raiva, por aquilo que ele havia ouvido também. Mas olha a sabedoria quando encontra a sensatez, o que ela faz. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence, e ele me pagou mal com bem. Olha o que Davi fala para ela: faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Davi chega para Abigail e fala: Abigail, é o seguinte, querida, eu ajudei teu marido, eu guardei as coisas de vocês, eu protegi todo mundo, e o traste do teu marido me pagou o mal com o bem. Abigail, que Deus me mate, se hoje eu não arrebentar com a tua família, se eu não matar todo mundo, não vai ficar um homem para contar a história. Olha como é que Davi estava. Sabe que Davi estava tranquilo? Ele não estava, ele estava para matar. Perceba que às vezes uma decisão de uma pessoa, volta a dizer, traz consequências para toda a sua casa. Por isso que eu estou te falando que a gente tem que tomar cuidado na hora de tomar uma decisão. Porque você toma uma decisão de cabeça cheia, você fala além do que convém, no momento equivocado, só que depois você vai ter que arcar com as consequências do que você falou, entendeu? Porque a conta vem, a fatura chega. Agora, olha só, versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, olha como essa mulher agiu. Isso aqui é sabedoria de Deus. Apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Deixa eu te explicar o que Abigail fez. Nabal manda falar para Davi o seguinte: você é um fugitivo, rapaz. Você é um Zé Ninguém, está fugido aí. Muitos igual você já foram e hoje não é nada. Você é um Zé Ninguém. Abigail, quando vê Davi, ela corre, desce do jumentinho, ela corre, primeira coisa que ela faz, reverência. Ela baixa a cabeça, porque ela sabia que ela estava diante de um rei. Davi não era mais considerado rei, mas Abigail, com aquela postura, ela demonstra: eu sei a grandeza que você tem, eu sei quem você é. Às vezes a gente tem que ter humildade de saber quem é que está diante de nós. Às vezes nós temos que ter humildade de saber como é que nós vamos agir diante de autoridades, diante de circunstâncias, diante de um pai, diante de uma mãe, diante de uma pessoa que Deus colocou como autoridade. Nós temos que tomar cuidado. Ela, naquele momento, ela desmonta Davi, porque ela agiu com sabedoria. A sabedoria de Abigail desmontou Davi, porque olha o que ela faz. Lançou-se-lhes aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Ela diz: a culpada sou eu. Permita-me falar a tua serva contigo. E ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial. Ela fala: não se importa com o inútil de Nabal. Não se importa com as palavras de Nabal. A saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome? O nome dele já fala quem ele é. Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, ela disse: olha, eu não vi os moços de meu senhor que enviastes, porque se eu tivesse visto, eu tinha mandado o que o senhor precisava. É que Nabal é maluco, Ela começa a ajustar as coisas, a pacificar a situação. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma,
foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te, pois por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, a meu senhor. Seja ele dado aos moços, dá comida para os seus moços. Segue aí, que seguem, aqui. Dado aos moços que seguem o meu senhor. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi reconhece que Deus estava naquele pedido de perdão. Davi reconhece que Deus estava ali, sabe, através de Abigail, evitando que uma desgraça acontecesse maior. Ele diz: bendita seja a tua sabedoria, bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de por minha própria mão me vingar. Sabe, você me impediu que eu me vingasse, porque tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, se tu não te apressas e não me vieres ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Eu queria encerrar falando uma coisa aqui para vocês. Você veja como a sabedoria, a prudência, faz você ter paz na vida. Ela reconheceu o erro do marido. Ela foi lá e reconheceu que o marido havia se precipitado. Ela reconheceu que ele havia errado. Ela buscou a paz, ela teve humildade. Sabe o que aconteceu? Ela livrou a sua vida e a sua família do infortúnio pior. A Bíblia fala, você sabe, depois você pode ler em casa, 1 Samuel 25, que dias depois, Nabal morre. Deus manda, porque Davi não precisou se vingar, Deus é o reto juiz. E o marido de Abigail morre, Nabal morre. E aí mandam dizer para Davi, sabe aquele Nabal, aquele que o senhor ia matar? Deus fez justiça, ele amanheceu morto. E Davi fala: manda buscar Abigail, porque eu quero que ela seja minha mulher, porque ela é uma mulher sábia. Eu quero essa mulher do meu lado, eu quero essa mulher na minha vida. O que eu quero te dizer, para encerrar o culto desta noite, que nós temos que viver a palavra com sabedoria. Porque se você agir sempre por impulso, sempre tomar uma decisão por conta própria, porque você está com raiva, ou porque você está alegre, ou porque você pode trazer consequências ruins para a sua vida. Sim ou não? Alguém aqui já tomou decisões das quais hoje se arrepende? Alguém já? Já? Então, não é ruim. Às vezes a gente vai lá, a pessoa vai, por arrogância, amados, de verdade. Às vezes a pessoa, ela não vai anuir a um conselho de Deus por pura arrogância. Mas também é bíblico que a soberba, ela precede a ruína. Sim ou não? A soberba precede a ruína. Então, qual o conselho que eu queria te dar? Que eu disse que o sermão hoje era curtinho e ele é mesmo. Eu queria encerrar te dizendo isso. Sabe, às vezes antes de você tomar uma decisão, perceba se você não está emocionado, emocionalmente, sabe? Se você não está na carne, se você não está emocionalmente fora de si. Antes de você falar alguma coisa para alguém, sabe? Perceba, aliás, deixa eu até falar uma coisa. E se você falou alguma coisa e errou, procure a pessoa e corrija. Procura a pessoa e acerta. Sabe por quê? Porque é muito melhor você ser humilde ao ponto de reconhecer um erro quando você o comete e resolver as coisas, do que às vezes você ficar pagando, né? Fiz errado e agora eu não vou dar o braço a torcer, e você põe muita coisa a perder na sua vida. Estou falando nesse aspecto, mas num monte de outras coisas. Às vezes a Bíblia fala com muita clareza de algumas decisões que nós temos que tomar de acordo com o ensinamento e orientação bíblica, e a gente acha que não vai ter problema se fizer diferente. Você vai ter problema sim.
Porque princípio é princípio. Quando Deus estabeleceu princípios, Ele não estabeleceu para nós desobedecermos. Ele estabeleceu para nos proteger, se nós, obviamente, os seguirmos. Então, siga os princípios de Deus. Se você quer ser bem-aventurado em tudo que você realizar, hoje, a hora que você sair daqui, reveja, olha, bispo, as atitudes que eu tenho tomado ultimamente, sabe, bispo, de verdade, eu sou muito impulsivo, eu sou sanguíneo. Você imagina o que é um sanguíneo? Mas eu sou sanguíneo. Para quem não sabe o que é sanguíneo, é o temperamento, o comportamento humano. Eu gosto das coisas rápidas, eu sou muito prático. Se você vier contar uma história para mim, pelo amor de Deus, você fala assim, bispo, vou contar uma história de uma pessoa que sofreu um acidente e o carro virou e a pessoa... eu não vou te ouvir. Você tem que falar assim primeiro, bispo, bateu o carro, a pessoa não morreu, mas vou te contar a história. Aí eu sento e eu ouço. Mas você ficar lá com suspense, meu Deus do céu, você perde o prestígio comigo, porque eu sou sanguíneo. Eu falei, morreu? Não, mas aí o carro virou e ponta a cabeça. Morreu? Não, porque aí o pescoço. Morreu ou não morreu, peste? Peste não, irmão. Fala logo para mim o que aconteceu, porque eu me sossego. Eu sou sanguíneo, pelo amor de Deus. Então, às vezes você tem um comportamento, você é sanguíneo, você tem que ter. Estou brincando aqui, você não pode sair agindo pelo impulso. Você não pode tomando uma decisão de qualquer jeito e depois você vai ter que honrar com aquilo, você vai viver as consequências daquilo que você falou, entendeu? Amados, vou falar uma coisa, cuidado, de verdade, vou falar isso em nome de Jesus, cuidado com aquilo que você fala, porque quando eu estava lendo isso daqui, eu falei, meu, o que era 200 pães, o que era 2 barril de vinho, o que era ali um balde de pasta de figo, o que era ali 2, 3 cestos de uva seca, o que é isso? Não era nada para Nabal. Ele falou assim, pega lá, pega no depósito lá, leva lá para Davi, fala para Davi que eu agradeço ele, fala para Davi que ele está aqui no coração, leva tudo para ele. Mas ele simplesmente por birra, aquilo não faria falta para Nabal, foi birra. Só que a birra dele custou a vida, graças a Deus, só dele. Mas por pouco não custa dele e de todos os homens da sua casa. Por isso aqui, né, pela sabedoria de Abigail, que a desgraça maior não aconteceu. Então, toma cuidado na hora de você falar uma coisa. Eu ouvi muitos anos atrás uma pessoa que falava isso, né, que é mais ou menos assim, pega um prego, toda vez que você estiver com raiva, bate um prego numa tábua. Todo dia que você estiver com raiva, vai lá e bate um prego numa tábua, bate o prego numa tábua. Aí todo dia que você estiver calmo, em paz, vai lá e arranca o prego. Aí a pessoa foi lá, bateu, nervoso, batia prego. Aí um dia foi se acalmando, arrancou todos os pregos. Falou, olha, está vendo? A vida é assim. Você arrancou os pregos, mas os buracos que você fez estão lá. Porque às vezes a pessoa, ela fala, faz, e não sabe os buracos que a pessoa está fazendo na vida dos outros, que está fazendo à sua volta. Então, nós temos que proceder com sabedoria. Você consegue entender o que Deus está falando com você hoje? Age com sabedoria, amado. A gente tem que ser aquele povo de verdade, que bota o joelhinho aqui no chão e pede direção para Deus antes de fazer alguma coisa. Vou orar. Bispo, vamos orar. Não, vamos orar. Não, deixa eu orar essa noite, eu te falo amanhã. Mas aí você ora mesmo, tá? Deixa eu buscar uma direção na palavra, deixa eu ajustar minhas ideias com Deus, amanhã eu te falo. Não, mas tem que ser agora. Agora não dá. Não, se não for agora, tem que ser agora mesmo, agora? Então agora não vou conseguir dar a resposta porque eu preciso orar. Eu tenho que falar com Deus. Deus tem que me dar uma direção nisso aqui. Amém? Vivendo a palavra. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Vamos fazer uma oração agora? Vamos? Porque
Se tem alguma coisa aí que você precisa ver o agir de Deus, você vai orar agora: Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. Deus vai te dar. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus de sabedoria, um Deus de discernimento. E nós vimos aqui hoje na tua palavra que Nabal, este homem, Pai, de Belial, insensato, ele não se atentou que aquilo que ele falou a Davi lhe traria sérias consequências. Às vezes nós, Pai, agimos assim. Nós nem nos apercebemos que às vezes uma coisa que nós falamos no trabalho, às vezes uma maneira com que nós tratamos alguém, às vezes nós não nos damos conta que uma atitude que nós temos, ela pode repercutir de forma muito, muito negativa nas nossas vidas. Mas hoje, Senhor, hoje nós estamos aqui para pedir ao Senhor: Pai, nos ajuda a tomarmos as nossas decisões de acordo com a Tua palavra. Se alguém aqui, assim como aconteceu com Nabal, se alguém agiu de forma insensata, falou o que não devia, Deus, que esta pessoa seja o próprio Abigail ou a própria Abigail para resolver isso. Sabe, Pai, para que estas coisas não atraiam sobre a vida desta pessoa consequências ruins sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Senhor, nós estamos aqui, todos nós, Pai, todos nós, pedindo que o Teu Espírito esteja nos dirigindo, pedindo que o Teu Espírito esteja nos orientando, nos instruindo, nos dando discernimento, nos dando sabedoria nas coisas que nós temos para fazer. Por isso, Senhor, eu entrego hoje nas Tuas mãos estas pessoas que precisam, durante esses próximos dias, tomar decisões importantes. Eu sei que existem pessoas nesta hora que precisam tomar decisões muito, muito importantes, e que essas pessoas possam buscar isso diante do Senhor em oração. Mas também eu sei que existem pessoas aqui que precisam tomar meras decisões diárias, e são nessas decisões que falhamos. Às vezes nós nos importamos, oramos, buscamos sabedoria, buscamos conselho por uma decisão para algo muito grande. E às vezes nós não estamos nos atentando que para as coisas pequenas da vida, Pai, seja na busca de um emprego, seja, Senhor Jesus, na decisão de uma compra, de uma venda, seja, Pai, na decisão de contratar alguém para trabalhar ou para trabalhar para alguém, seja nas decisões mais simples. Às vezes nós não nos damos conta que é necessário orar, sim, para que o Senhor nos dê os sinais, para que o Senhor nos mostre se nós devemos ou não fazer, se nós devemos ou não seguir neste caminho, porque há caminhos que parecem que são direitinho para nós, Pai. Parece que aquilo que a gente está fazendo é o mais certo, porque Nabal achou que o mais certo a fazer era peitar Davi, mas na verdade, ele havia se esquecido que Davi era o ungido do Senhor. Davi era o rei sobre Israel. Davi não estava no seu lugar de direito, mas ele era quem ele, Senhor Jesus, dizia que era. Pai, que o Teu Espírito nos faça entender, que o Teu Espírito nos faça sempre buscarmos no Senhor a anuência para tudo o que nós iremos fazer. Assim eu oro, assim nós sairemos hoje daqui, para a honra e glória do Teu nome, para viver com sabedoria, e a sabedoria nos trará riqueza, honra e prosperidade, em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus, porque é de lá sempre que vem o nosso socorro, e que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com a sua família e com todas as suas decisões, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh Deus!